Salve, torcedor corintiano, torcedora corintiana, você, torcedor de outros clubes, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Fala Fiel. E hoje, rapaziada, vamos aí comentar sobre o Lázaro fora, Cuca dentro e toda a repercussão do vexame do Corinthians na Libertadores ontem, na quarta-feira, na Neoquímica Arena, frente ao Argentino Júnior, rapaziada. Antes, deixa aquele like, confere aí se você está inscrito ainda, porque o YouTube andava tirando muitas inscrições, então confere aí embaixo se você ainda é inscrito, compartilha com seus amigos e ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos aí de pós-jogo, informações, tudo aqui no canal Fala Fiel, beleza? Segue a gente no Instagram, estamos postando vídeo, fotos e informações todos os dias, todas as escalações. Se você quer saber a escalação do Corinthians, vai lá no horário. O jogo é 9h30, a escalação 8h30 está na página do Instagram. A escalação sai 7 horas na oficial, 6 horas está na página do Instagram. Confere lá, beleza, rapaziada? Vamos lá, rapaziada. Corinthians ontem fez um vexame frente ao Argentino Júnior, né? O Patrick fez o pós-jogo aí, muito bem feito, por sinal. Expressou aí suas opiniões sobre o jogo. Então eu não vou comentar sobre o jogo, eu vou comentar sobre a repercussão que esse jogo causou, tá? Tanto internamente quanto externamente para o torcedor. O torcedor pós-jogo, como eu sempre falo, apoiou os 90 minutos, apoiou, não vaiou nem no intervalo, apoiou os 90 minutos, foi vaiar o Corinthians no término da partida, e com razão. O Corinthians fez uma partida horrorosa, ridícula, mostrou quanto o time era mal treinado, quanto o time não tinha uma postura técnica na área técnica. A gente sabia disso, eu falei aqui para vocês já no jogo contra o Ituano, também falei lá no Instagram, para quem não segue, eu falei algumas verdades aí que doeu para muita gente aí, tanto no jogo contra o Remo, quanto no jogo contra o Argentino Júnior, tá? Então vão lá no Instagram. Não foi um comentário pós-jogo, foi mais um desabafo meu aí, beleza? A torcida gritou aquele grito de guerra, né? Puta que saudade quando o Coringão jogava com vontade. Ontem, cara, eu tava de cabeça quente, não consegui fazer nada. A única coisa que eu queria era o fora Lázaro, tá? É o principal, o único problema? Não, mas começa por ele, né? Tecnicamente, taticamente no campo, começa por ele. E internamente, aí é o problema da direção, tá? Sabe por que o principal culpado não é ele em tudo? Porque, pra mim, o principal culpado é quem coloca ele lá. E a partir do momento que você coloca o Lázaro no comando, ele tem que ter a mínima capacidade técnica de fazer esse Corinthians, pelo menos, ter um padrão tático. Porque a gente viu que o Corinthians não tem, né? É um time espaçado, é um time que tem jogadores sem função dentro de campo, que é o caso do Juliano, que é o caso do Cantillo, que é o caso do Marcos Araújo, que ontem parecia que eles o Lázaro pegou eles lá e falou, joga. Não falou o que eles tinham que fazer, não falou a função que eles iam fazer, não falou nada, só colocou eles para jogar, né? E era isso ao decorrer. Quanto o Cruzeiro foi a mesma coisa e ganhou, porque o Cruzeiro é muito pior do que o Corinthians. O Cruzeiro, se jogar com o Argentino Júnior, perde. Vocês entenderam? O Corinthians ganha do Argentino do Cruzeiro, que é um time horroroso, com todo respeito à instituição, mas o elenco é horroroso. Enfrenta um time um pouco melhor e leva esse vareio de bola, né? Então, hoje, no trabalho, o pouco que eu pude acompanhar, a apuração que eu pude fazer, que o meu amigo aí, a minha fonte, na verdade, me colocou que o Lázaro ia cair a partir do meio-dia, né? Foi o que eu falei também, passei essa informação pro Breno e pro Patrick e pro Lucas. Falei, ó, galera, eu não vou conseguir mexer agora nas redes sociais, mas o Lázaro cai a partir do meio-dia. A partir do meio-dia, Fernando Lázaro não é mais treinador do Corinthians. E dito e feito, o Lázaro caiu após a reunião, né? A informação que eu tive também falou que após a entrevista do Alessandro ontem, o dirigente de futebol do Corinthians, já estava praticamente concretizada, né? Era mais um acerto talvez de multa, talvez de uma permanência no Corinthians na questão do auxiliar permanente, né? E eu acho que foi mais isso. Eu acho que a demissão dele já estava concretizada, tá? Eu acho que a parte que eles da reunião foi mais só para saber se o Lázaro queria permanecer no Corinthians como auxiliar permanente do clube, tá?
Quando o Lázaro cai, pô, fiquei feliz, com todo o respeito ao Fernando Lázaro, mas o trabalho não deu certo. Nada contra a pessoa dele, mas o trabalho não deu certo, né? A gente esperava, cara, digamos que boa parte da torcida esperava que o Lázaro ia fracassar, né? Talvez porque não tem experiência, foi analista de desempenho a vida inteira. Ser auxiliar é uma coisa, ser treinador é outra, né? A gente via que o Lázaro não tinha postura para dar uma dura no Roger Guedes, para dar uma dura no Roberto, se preciso, no Renato Augusto. Ele não tinha essa moral. Ele tinha a amizade dos jogadores, mas ele não tinha essa moral, essa panca de chegar e falar assim, ó, você vai fazer isso e pronto, acabou. Não tá jogando nada? Vou tirar. Ele não tinha essa panca. Ele tinha a amizade e o respeito de todo mundo. Mas ele não tinha essa banca de poder barrar um jogador, poder dar um grito no campo, poder dar aquele esporro no gramado da área técnica. A gente sabia que ele não tinha, né? Então, depois do jogo do Remo, que eu fiquei muito chateado, por sinal, muito revoltado com o vexame que o Corinthians deu lá no Pará, eu falei, ele vai cair, independente se ele ganha do Cruzeiro. Se ele ganha do Cruzeiro e perde da Argentina Júnior, ele cai no dia seguinte porque a pressão vai ser insustentável. Né? Ele vence o Cruzeiro jogando mal. O Corinthians vence o Cruzeiro jogando mal, jogando muito mal, com o Cruzeiro, se fosse um pouco melhor tecnicamente, poderia empatar o jogo. Né? Então jogar mal aí. Já é vaiado, criticado, depois de uma vitória. Ó, preste bem vamos ver para essa linha de raciocínio, tá? Depois ele perde para o Argentino Júnior. Cara, a cama para ele deitar para sair tava pronta. Tava pronta. Então o Lázaro fracassou. Vai continuar como auxiliar, que adquire experiência, que vá aprendendo com os erros, tá? Mas o Lázaro fracassou e novamente a direção corintiana errou em colocar o Fernando Lázaro como treinador principal. Quando você anuncia o Lázaro como treinador para a temporada onde você tem Campeonato Paulista, Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, você está dando um tiro no seu pé. Você está dando um tiro no seu pé. Tá? Ah, mas o Carille deu certo. Me fala que depois do Carille, independente do time, um auxiliar que deu certo. Um auxiliar que deu certo como treinador. Não tem. Não teve. Não teve. Então você dá um tiro no seu pé quando você anuncia o Fernando Lázaro para a temporada mais importante do Corinthians nos últimos anos, onde tem todas as competições para disputar. Todas. Né? Num campeonato difícil. Num campeonato que pode ser um dos mais difíceis dos últimos 10 anos de campeonato brasileiro. Certo? Então você erra aí. Você erra nesse ponto. Aí o Lázaro vai, o Corinthians com o Lázaro, vai e é eliminado pelo Ituano no Campeonato Paulista, que era para o Corinthians estar na final, ter jogado a final contra o Palmeiras. Você é eliminado pelo Ituano em casa, nos pênaltis, jogando muito mal. Jogando muito mal. Certo? E ali você poderia ter já cortado esse mal pela raiz. Você cortando esse mal pela raiz naquele momento, naquele exato momento que o Corinthians é eliminado pelo Ituano em casa, talvez hoje a gente tenha anunciado outro treinador. Poderia ser o próprio Dorival Júnior que assinou com o São Paulo. Entendeu? É essa linha de raciocínio que eu tô querendo chegar. O ponto dessa linha de raciocínio que eu quero chegar. O erro do Corinthians teve partes. A primeira parte, anunciar o Fernando Lázaro como treinador principal do Corinthians, como treinador oficial do Corinthians para a temporada. Um cara sem experiência. Um cara sem culhão para ser treinador.
tá? Com todo respeito, como profissional, não como pessoa, porque tem que especificar tudo hoje em dia. Como profissional, certo? E aí, você é eliminado em casa por um time pequeno, um time que era para ser rebaixado no Paulista, é eliminado e você mantém ele no cargo. E você perde a chance de um cara que está no mercado, que é um treinador bom, um treinador respeitado, um treinador posturado, um treinador com costas largas, para aguentar a pressão da torcida e pressão também de jogadores, né? Você perde essa oportunidade, que é o Dorival, que assinou com o Jardim Leonor. Certo? E aí tá, você não manda ele embora quando ele perde pro Ituano. Aí vai pra Libertadores. Vence o Liverpool do Uruguai jogando mal. Jogando mal. Aí você tem uma semana para treinar, para ter um padrão tático, que ele não tinha arranjado ainda. Você toma um vareio de bola do Remo, da Série C do Campeonato Brasileiro. Certo? Você toma um vareio, você não assusta o Remo em nenhum momento. Certo? E você não manda ele embora. Você banca ele. Aí você vai pro domingo seguinte. Você joga contra o Cruzeiro. Você ganha do Cruzeiro jogando mal. De novo. Jogando mal. Vencendo porque o adversário é pior do que você. Certo? Você vence o Cruzeiro jogando mal. Aí você vai para a quarta seguinte, Libertadores, que é a competição mais importante do Corinthians no ano. No ano. Você vai e toma um vareio de bola em casa pro Argentino Júnior. Pro Argentino Júnior. Que é bem treinado? É bem treinado pelo Gabriel Milito. Mas tecnicamente é um time nota 5. É um time nota 5. É um time que não conhece a regra. Não conhece a regra do recuo. Você perde para um time que, tecnicamente falando, é medíocre. Medíocre. Não é ruim, é medíocre. É diferente. A galera confunde medíocre achando que é ruim. Não, medíocre é médio. Então você perde para um time medíocre, bem treinado, mas medíocre, e toma um vareio de bola com mais de 44 mil torcedores na Neoquímica Arena. E aí você cai na real. Ou seja, você leva 2 tacas para cair na real. Tem que levar 3 tapas na cara para cair na real. Esse é o retrato do nosso querido Alessandro, que tá lá no Corinthians. Fazendo o que lá o Alessandro? Para bancar treinador? Para bancar fracassos? E aí ele vem ontem, faz a reunião, fala que vai fazer a reunião, na verdade, no dia seguinte. Ou seja, ele bancou o Lázaro até onde conseguia. E esse conseguia dele, o corintiano, o torcedor corintiano, foi humilhado, perdendo pro Ituano, foi humilhado, perdendo pro Remo, e foi humilhado, perdendo ontem pro Argentino Júnior. Né? E a demissão é tarde, porque já começou o Campeonato Brasileiro. O Corinthians está a um jogo de poder ser eliminado da Copa do Brasil na primeira fase que está disputando. Na terceira fase da Copa do Brasil. Esse é o ponto que eu quero chegar. O Corinthians esperou tanto para mandar o Lázaro embora. Já começou o Brasileiro. Já começou o Campeonato Brasileiro. Já foi Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Já começou as principais competições. Você tinha a chance de ter um mês de trabalho com um treinador de costa larga, que era o Dorival, e você perde ele para o seu rival. Então, o amadorismo do Alessandro, o amadorismo do Duílio, que eu elogio pra caramba, porque ele deu uma cara pro Corinthians em questão de contratações de jogadores de alto nível. Mas esse amadorismo aconteceu na mesma vez com o Silvinho, quando o Silvinho se manteve no cargo para 2022, perdão, e foi um fiasco, caiu na terceira rodada do Campeonato Paulista. Então é a mesma coisa esse ano.
O Corinthians começa o ano com um treinador, um treinador não, um projeto de treinador, um auxiliar, um cara sem experiência para começar o ano. Sem culhão, sem peito, sem costas largas para começar um ano onde você tem Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. Esse é o ponto que eu quero chegar, gente. Não é nada contra o Fernando Lázaro. Ele só não tinha a capacidade técnica, tática, de conseguir fazer o Corinthians jogar. Esse é o ponto. E aí o Corinthians demite o Fernando Lázaro já com o começo do Brasileiro, já com o começo da Libertadores, já com o começo da Copa do Brasil. E você tá a um jogo de ser eliminado na Copa do Brasil e a dois de se complicar ainda mais na Libertadores, porque você perdeu um jogo em casa que não era para perder. O Corinthians tinha que ganhar em casa dos 3 adversários do grupo, do Argentinos Júnior, do Independente do Valle e do Liverpool, no Uruguai. Entendeu? Você pode estar jogando o ano fora assim, fácil, por erro de planejamento, por erro de decisão. E eu elogio o Duílio sempre aqui que eu posso. Trouxe jogadores de qualidade técnica em 2021 que foram bem, que melhoraram o Corinthians para 2022, ok. Mas nessas decisões, tanto do Silvinho em 2022, tanto do Lázaro esse ano, foram decisões erradas, decisões equivocadas, que prejudicam o ano, o decorrer do ano para o Corinthians. Esse é o ponto. Tá? E aí você manda o Lázaro embora. Ok, todo mundo queria, não dava mais para continuar. Não consegui tirar nada do Corinthians, não consegui tirar nada do elenco. Tá? E você escreve o Cuca no bid 6 horas da manhã. Então você não tem a transparência de anunciar o seu treinador antes. Você manda o cara, você mandou o Lázaro embora. Anunciado, né? Vamos dizer que foi oficialmente, porque já tinha caído. Oficialmente manda embora 4 horas da tarde e 4 horas e 48 minutos você anuncia o Cuca. Certo? Esse foi o ponto. Beleza. Eu não vou entrar em polêmicas aqui, tá? Eu não vou dar minha opinião sobre a contratação do Cuca, não nesse vídeo. Prometo dar minha opinião sobre o caso do Cuca de estupro há anos atrás, há 30 anos, se não me engano, 25 anos. Porque tem... como eu posso dizer, cara? Eu gosto de analisar toda a história antes de dar a minha opinião aqui, porque eu não quero dar opinião vazia. Tá? A acusação é séria, a condenação é séria, a retratação que teve, que também não repercutiu na época da inocência, também é muito séria, tá? Os 3 pontos são muito sérios. Tá? Eu vi que tem muita rejeição, principalmente nas fotos do Corinthians, a foto que o Corinthians anunciou do Cuca, tanto no Instagram, Facebook, Twitter. A rejeição está muito grande. A informação que eu tenho, que eu dei também para a galera postar no Instagram quando eu vi. O Lázaro caiu, o principal nome era o Cuca. Tá? Teve sondagens, boatos de que o Thiago Carpini do Água Santa foi consultado, mas não foi para frente. E tem aquele mito, aquela coisa bem por fora, que é a situação do Mano Menezes ter amigos no Corinthians, tá? Mas ele corria muito por fora, não pela qualidade técnica ou parte técnica, parte profissional, e sim por ele estar empregado, né? Está empregado no Internacional. E o nome do Cuca se fortaleceu. Assim que o Lázaro foi mandado embora, foi fortalecendo, aí o Corinthians anunciou lá o Cuca. Foi muito rápido. Fazia tempo que eu não vi o Corinthians anunciando tão rápido assim. Tá? Muita rejeição, tá? Mas fizeram uma pesquisa que o Cuca era um bom treinador.
ou que não tinha condições disso acontecer no Corinthians. 93% deu que o Cuca é um bom treinador e vai dar certo. E o restante da porcentagem foi que o corintiano não aceita esse tipo de contratação. Tá? Também saíram informações que o Duílio ligou para o Craque Neto, ligou para a Gaviões da Fiel e ligou para outra organizada do Corinthians que eu não me lembro agora. Ligou para Marcelinho Carioca, ligou para Casa Grande, ligou para ídolos do Corinthians e também ligou para a própria Gaviões da Fiel. Tá? E o presidente da Gaviões da Fiel, pela informação que eu tenho, aprovou a contratação do Cuca. Tá? Ano passado ele barrou, antes do Vitor Pereira, e esse ano ele aprovou. Então, pro Duílio aceitar a contratação do Cuca, ter procurado o Cuca, foi com o aval da maior organizada que a gente tem. Tá? Então a gente não pode falar que ele fez isso sem pensar no torcedor. Tá? E foi confirmada essa informação. Então a Gaviões da Fiel confirmou a contratação, aprovou, e o Corinthians anunciou o Cuca. Tá? Opinião profissional. É um bom treinador, é um treinador de costas largas, é um treinador que sabe montar um elenco, é um treinador inteligente, é um treinador vitorioso. Se vai dar certo, é outro papo. Agora, a minha opinião sobre a rejeição, eu acho válida. Porque até o momento consta que ele foi condenado. Teve sim retratação, teve sim notícias de inocência na época. Só que a rejeição é muito válida. Tá? Eu não vou entrar em mérito sobre o assunto em si, porque eu acho que o canal não é para isso. Tá? Eu posso me posicionar aí nas minhas redes sociais. Tá? Mas aqui no canal eu tô falando mais sobre o que aconteceu, a repercussão. Tá? Foi uma rejeição muito grande, mas o Corinthians já rejeitou ele no bid, então o Corinthians não vai voltar atrás na negociação do Cuca. Já está assinado, já está feito, tá certo. Tá? Cuca é o novo treinador do Corinthians pela primeira vez na história do Corinthians. Beleza? Se vocês quiserem que eu comente nas redes sociais sobre a minha opinião particular, eu vou mandar a resposta. Mas aqui hoje eu decidi, após longos pensamentos, tá? Eu pensei bastante em fazer esse vídeo, o que eu ia falar. Eu decidi nem falar muito sobre o anúncio do Cuca. Quis falar mais sobre a rejeição que ele teve. Bom? Aí falei também um pouco da parte profissional. Tá? Mas a minha opinião sobre o caso, se vocês quiserem, mandem aí nos comentários que eu faço um texto lá no Instagram, faço um texto no WhatsApp, faço um texto no Facebook, no Twitter, onde você me tem, onde você tem nas redes sociais, que eu faço a publicação dando a minha opinião. Bom? Então é isso, família. Lázaro fora, Cuca dentro do Corinthians pela primeira vez. Vamos ver aí o que nos resta, o que nos aguarda e o que nos espera. Beleza? Tamo juntos aí pra quem vai Corinthians, independente de qualquer história. Valeu, falou!